Certo, o Senhor me deu um tema para abordar hoje que se trata de tropeçar na palavra. De que modo? Lendo uma coisa fora do seu contexto. E quando você lê uma coisa fora do seu contexto, você se perde, você tropeça na palavra e o diabo tem permissão para tomar sua mente e te levar para confusão, entendeu? Para tirar o seu entendimento e para que você seja um reprovado diante de Deus. Então você precisa ter humildade e ouvidos para ouvir, para que a palavra correta, com o contexto correto, sejam ensinados e aprendidos e apreendidos na sua mente, para que você aí entenda a doutrina correta e não entre em confusão. Mas antes de tudo, vamos ao simples, vamos ao básico, vamos falar do que é ser salvo. Ser salvo é parar de pecar. Ser salvo é quando um pecador que reconhece que é um pecador, que reconhece que não consegue parar de pecar, descobre que ser salvo é ser santificado, corre para Jesus, confessa seus pecados, crê que Jesus não só existe, mas crê também que Jesus é capaz de libertar essa pessoa de todos os seus pecados e de tirar todas as correntes e coleiras que o diabo tem no pescoço dela e nas mãos dela, de modo que ela vai ser livrada do poder do diabo, de modo que ela vai passar a ser uma nova criatura nascida do Espírito Santo, ex-pecadora, porque ela foi nascida do Espírito Santo e não de semente corruptível. Então ser salvo não tem nada a ver com ir para a igreja. Ser salvo é ir para o caminho, para a verdade e para a vida que se chamam Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo vai te santificar, vai te limpar, vai te deixar puro e vai te impedir de cair. Esse Jesus Cristo vai te dar poder para dizer não para o diabo em qualquer situação, para que você não caia mais, para que você não esteja mais sujeito ao príncipe das potestades do ar, para que você deixe de ser um pecador. Ser salvo é se separar de tudo que ofende a Deus e de todos que ofendem a Deus, como? Por não se separarem do pecado e por não se separarem das pessoas que não se separam do pecado. Ou seja, ser salvo é ser limpo 100%, por dentro e por fora. O seu por fora é uma manifestação do que o seu por dentro aceita. Então, se você aceita pessoas na sua vida que não obedecem ao Senhor Jesus, que não fazem o que Ele mandou, que não largam o pecado, que não largam quem não quer largar, que não usam da sua abundância para ajudar o próximo, que são pecadores ainda e não querem deixar de pecar, ou não creem que é possível deixar de pecar, significa que o seu coração não foi renovado e que você não está salvo. Você está em desobediência contra Deus, você está em oposição a Deus, e quem está em oposição a Deus não está do lado de Deus, mas está contra Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus. Então, novamente, ser salvo é ser separado do pecado, separado dos pecadores e viver em sacrifício vivo, carregando a sua cruz, dedicado a Jesus a partir do momento que você é salvo até o dia em que você for chamado para o céu. O resto é palhaçada, o resto é doutrina de homens, o resto é comunhão com pecadores. Se você quer ter comunhão com a luz, você não pode ter comunhão nenhuma com as trevas. Porque a única maneira de ter comunhão com Deus, de ter algo a ver com Deus, de ser salvo, de ser Jesus, é não tendo nada a ver com aquilo do qual ele é separado, com aquilo que ofende a ele. Do contrário, você está em oposição contra ele, ok? Então também simples, né? Santo, puro, dedicado a Deus, separado de tudo e todos que ofendem a Deus, e de todo lugar também que ofende a Deus. Zero comunhão com a sujeira. Isso é ser salvo. Se você não é isso, você precisa correr para o Salvador e pedir força para que ele te liberte, e ter fé e obedecer a ele, e não voltar atrás. Jesus não se alegra, não tem prazer naqueles que voltam atrás, porque quem volta atrás para a perdição. Então, se você quer seguir Jesus de verdade, você tem que mergulhar fundo, não olhar para trás. E quem não olha para trás, de fato, não volta atrás, tá bom? Vamos lá, o tema que ele me passou hoje é muito simples. É o tema da falta de entendimento, porque uma pessoa lê um texto fora do seu contexto, e por isso o diabo tem permissão para entrar na mente dela, tomar o entendimento dela, e o mínimo que ela tinha de entendimento, até isso foi arrancado dela. Então, um desses textos que é ensinado erroneamente e propositalmente nas igrejas de hoje, porque as igrejas de hoje pertencem ao diabo, são dominadas e controladas pela maçonaria, e, enfim, qualquer seita, qualquer grupo do diabo, e pessoas cegas ensinam, não importa quem, eles ensinam isso aqui errado. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. Então vou pegar exatamente o versículo do mesmo modo que eles pegam, isolado do seu contexto. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Se você olhar esse versículo e lê-lo isoladamente, você vai entender que você sempre vai permanecer privado da glória de Deus aqui, vivendo nessa vida. Porque você ainda é um pecador, de acordo com a doutrina deles. Se você seguir a doutrina deles, você não segue a doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo fala que Cristo veio te libertar de todo o pecado. A doutrina de Cristo fala em João 8,36 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que o texto está falando aqui precisa ser analisado no seu contexto inteiro. Então, vamos olhar a porção do contexto que é suficiente para a gente entender o contexto certo, a história do jeito certo. Romanos 3, 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que é em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Então, olhando o texto isoladamente, você entende erroneamente que ainda somos isso e que ainda estamos privados da glória de Deus. Mas olhando o texto no seu contexto inteiro, é dito o quê? Que a lei não justifica ninguém, porque a lei não traz a justiça de Deus, mas é a fé em Jesus Cristo que traz a justiça de Deus sobre todos. Então, se você tem fé de verdade em Jesus, e fé não é só crer que Jesus existe, a fé também é obedecer a Ele, você receberá a justiça de Deus, você passará o quê? A ser justo. Mas se você não quiser ir até Jesus, se você não tiver essa fé, você vai permanecer nesse quadrado aqui. Porque Jesus é o único meio ao Pai. Você não chega a Deus sem Jesus, você não chega a Jesus sem Deus. Então você precisa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para ter a vida eterna. De que modo você chega nisso? Através da fé. Se você tem a fé de verdade, o que vai acontecer? Você vai ser justificado de graça, livremente, pela sua graça, pela misericórdia de Deus, através da redenção que é em Jesus Cristo. A quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue.
Se você tiver fé no sangue de Jesus, você vai ter fé que o sangue de Jesus vai te fazer o quê? Vai te limpar de toda a sujeira, de todo o pecado, de toda a injustiça. Isso significa que a partir do momento que toda a injustiça é tirada de você, é limpada de você, é retirada, é removida de você, significa que não há mais o que em você? Injustiça. Então você não vai ser mais essa pessoa pecadora e privada da glória de Deus. Porque a fé no sangue daquele que veio para te salvar, te salvou. Para declarar a sua justiça para a remissão dos pecados que são passados. E essas coisas que você fazia, que eram erradas contra Deus, passaram a ser passados. Passaram a ficar no passado, porque você foi transformado. E se você foi transformado, significa que você não é mais aquilo que você era. Por isso que você nasceu de novo. E nasceu do quê? Do Espírito que é santo. E se é santo não é o quê? Pecador. Então você deixou de ser pecador. E você não mais está privado da glória de Deus, porque Jesus, a fé no sangue dele, te salvou. Sangue esse que te limpou de toda a sujeira. E o pecado virou passado. E agora a justiça de Deus se manifesta neste mundo presente. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo. Para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Um exemplo que eu usei antes em um vídeo passado foi o seguinte: se eu petrifico alguma coisa, aquela coisa vira pedra, não é? Se eu vidrifico, ou enfim, não sei se a palavra existe, mas você entende alguma coisa, aquilo vira vidro. Se eu justifico alguma coisa, aquilo vira o quê? Justo, justificado. Então você não é mais essa coisa aqui a partir do momento que você foi para Jesus e ele te libertou de verdade. Te libertou do quê? Te libertou do pecado. Então vamos ver isso aqui bem rapidinho, porque tudo é preciso ser aplicado no seu devido contexto para que você entenda e não seja ludibriado e enganado por esses lobos em pele de cordeiro. Jesus falou que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E que o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. E se, pois, o filho, Jesus, te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Livre do quê? Livre da servidão ao pecado. Você vai deixar de ser pecador. Então, quando você põe a Bíblia no seu devido contexto, você entende que a salvação é a libertação dos pecados. E isso a gente vê novamente, a Bíblia se repete sempre, mas a gente vai ver de forma bem direta aqui, ó. Romanos 6,16. Não sabeis vós que aqui vos apresentais como servos para obedecer, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça? A partir do momento que você obedece ao pecado, você está designado, você está em rumo à morte. O seu destino final é a morte. E aqui não se trata da morte comum, porque todo mundo foi designado para morrer, desde a queda de Adão. Aqui se trata da segunda morte, que é o lago de fogo. Apocalipse fala que a segunda morte é o lago de fogo. Então, o pecado, se você obedecer ele, se você não parar de pecar, se você atender às tentações, ele vai te levar para o inferno. Mas se você obedecer a Deus, e essa é a fé verdadeira, você obtém o quê? A justiça. Você para de ser injusto e você passa a ser justo. Então, aqui está a conversão, mas graças a Deus que fostes, se fostes, não sois mais servos do pecado, fostes pecadores, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregue. Qual forma de doutrina? Sede santos, porque eu sou santo. A forma de doutrina que fala que se você não se arrepender, você vai perecer. A forma de doutrina que fala que nenhum pecador herdará o reino de Deus. Por isso que é preciso nascer de novo, por isso que é preciso ser transformado. Se você é transformado, aquilo que você era, você deixou de ser. Por isso que você foi um servo do pecado. E isso significa que você passou a ser uma nova coisa. Então, cadê a conversão, a nova criatura? Está aqui, ó. Obedeceste de coração a forma de doutrina a qual foste entregue. Se você se arrependeu de verdade, foi para Jesus, confessou seus pecados, jogou toda a sujeira fora e o sujo que você tirou da sua vida. E, tendo sido libertados do pecado, aqui está o poder de Jesus, pelo sangue de Jesus, você obedeceu a ele. Você se tornou um servo da justiça. Se você é servo da justiça, você não é servo da injustiça, você não é mais servo do pecado, você passou a ser justo. Então, este é o contexto correto da Bíblia toda que você tem que entender. Essa é a salvação que não vão te ensinar nas falsas igrejas de hoje. Porque são falsos, entendeu? Ser salvo é ser santo, é ser justo através do poder de Jesus. Não é ser considerado nada, é ser transformado pelo poder de Jesus. Jesus não veio te considerar, ele veio te transformar. Vamos a mais um versículo que o diabo pode usar para tomar sua mente. 1 Coríntios 10, 27. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, não perguntando nada, por causa da consciência. Enfim, aqui está falando de comer, etc. Mas o que o diabo pode fazer? Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiserdes ir, então o que o diabo vai fazer você entender aqui? Que você pode ter comunhão com o pecador. Mas, quando você entende o contexto correto da Bíblia, você entende que a luz não tem parte com as trevas e que o único momento em que a luz anda no meio das trevas é para passar essa luz para as trevas, para que as trevas deixem de ficar nas trevas e possam ser salvas. Então, se você vai na festa de um descrente, não é para ficar curtindo com ele, mas é para falar de Jesus. E se esse descrente não quiser saber de Jesus, cai fora. Entendeu? Você não tem comunhão com quem não tem ou não quer ter comunhão com Deus. Agora, se a pessoa realmente quiser ter comunhão com Deus, vai ser diferente. Ela vai parar de fazer as besteiras que ela faz, ela vai ser convertida, ela vai para Jesus igual você foi para Jesus. Então, isso aqui não se trata de comunhão, se trata de a luz ir até as trevas para que as trevas tenham testemunho do que é ser luz e do poder de Jesus que veio te salvar e também pode salvar essa pessoa. Tá bom? Então, não tenha comunhão com o pecador porque a Bíblia não se contradiz. Por isso que é preciso colocar a coisa no seu devido contexto. Toda a Bíblia fala para você se separar dos pecadores, aqui é Timóteo, 2 Timóteo 2, 20 a 21. Você precisa se separar, se purificar dessas coisas para ser santificado, senão você não é santo. 2 Timóteo 3,5, vocês têm que sair das pessoas que têm aparência de cristã, mas elas negam o poder de Jesus, de modo que o poder de Jesus não liberta do pecado, e por isso elas ainda são pecadoras com capa de cristão achando que estão salvas. Você tem que se afastar dessas pessoas, tirar da sua vida. Enfim, toda a Bíblia fala isso. 2 Coríntios 6, 17, saí do meio dele, separai-vos do Senhor, não toqueis em coisa imunda, eu vos receberei, serei pai para vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque não há harmonia entre o crente e o infiel, entre Cristo e Belial. Um não tem parte com o outro, um não harmoniza com o outro, um não está unido com o outro, e não existe comunhão entre os dois. Não existe acordo entre os dois, você tem que separar, porque
que a Bíblia diz em Amós 3:3? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, não andarão. Então não faça acepção de pessoas. A única pessoa que você tem que colocar na frente da sua vida é Jesus Cristo. Então se qualquer pessoa da sua vida não anda com Jesus, não quer saber de luz, não quer saber de santidade, você não pode andar junto com ela porque você não está de acordo. Se você está de acordo, você vai permiti-la na sua vida. E você não é servo de Deus de verdade, tá bom? Então ou se separa ou faz a vontade de Deus, ou crê na sua salvação imaginária e no fim você paga, tá bom? Então, entendeu, né? O contexto ideal. Outra coisa que a gente pode pegar aqui, Tiago 3. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação, porque em muitas coisas nós ofendemos todos. Se algum homem não ofende palavra, o mesmo é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Aqui, por acaso, o texto está falando que é impossível ser perfeito? Ou está falando que se alguém não ofende palavra, o mesmo é um homem perfeito? Segunda opção. Segunda opção. Então aqui, o ofender a todos é uma pessoa que ainda não é madura espiritualmente e ela pode ofender outras pessoas, não voluntariamente, mas por deslizes e lambancinhas, entendeu? Mas a partir do momento que a pessoa é madura em Cristo e ela quer exercer o ofício de ser uma professora, de ser um mestre, ela tem que ser um exemplo disso. Então, ela tem que ser uma pessoa de acordo com Deus perfeita. E o que é uma pessoa perfeita de acordo com Deus? É uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa que amadureceu na fé e que certamente é totalmente separada de tudo e de todos que ofendem a Deus. Isso também Deus tem que chamar. Então o texto não está dizendo que não existe ninguém perfeito. O próprio Jesus mandou você ser perfeito. Ele não te mandaria ser algo que é impossível de ser. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então ser perfeito não é coisa de aparência. Ser perfeito é ser santo. E ser de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que a gente pode ver aqui, justamente isso, ó. 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se você aplicar isso aqui na ótica mundana, o que o mundo chama de uma pessoa santa? Não é aquelas pessoas que os católicos chamam de santos? Uma pessoa que morreu, que tinha a ver com o catolicismo, eles vão lá, criam uma estátua da pessoa, eleva ela e a exalta de algum modo e fala que agora tem um santo X, um santo Y, são isso, são aquilo, entendeu? Isso não é ser santo. Ser santo não é de acordo com o mundo e com a abominação do catolicismo. Ser santo é de acordo com a palavra de Deus. O que é ser santo de acordo com a palavra de Deus? É ser limpo, é ter sido liberto de todo o pecado, é ser obediente a Deus, não tem nada a ver com o pecado, nem com o pecador, e é dedicar a sua vida em completo sacrifício ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Deus quer que você seja. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então você não tem que aplicar as coisas com a ótica do mundo, porque se você for aplicar com a ótica do mundo, você vai virar um católico e achar que isso é ser salvo. Não, católico não é salvo, tá bom? Cristão é salvo e católico não é cristão. Porque cristão é seguir a Cristo. Qualquer pessoa que segue qualquer coisa, mesmo que use o nome de Cristo, mas que não bate com Cristo, não é cristão. É uma pessoa que se acha cristã, mas não é. Ela não está salva. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então se ela segue qualquer outra coisa, mesmo que essa coisa use o nome dele, mas que não bate com o que ele mandou você fazer e ser, significa que ela está desviada do caminho correto. Então, se ela está desviada do caminho correto, ela está no caminho errado. Se ela está no caminho errado, ela está indo para o inferno. Mais um. Outra coisa fora do contexto, você fica confuso também. 1 Coríntios 3. E eu, irmãos, aqui é Paulo falando com a igreja de Corinto. E eu, irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite, não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Porque enquanto um diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Enfim, aqui vai explicando. Então uma pessoa que lê isso aqui fora do seu contexto, ela vai falar que o cristão é carnal. Você entender que Paulo estava puxando a orelha deles para que eles parassem de permitir fermento na vida deles, inveja, contendas, divisões, que são sim obras da carne, mas não que eles estivessem fazendo isso voluntariamente porque o coração deles estava em trevas, mas porque eles eram bebês, eles eram imaturos em Cristo. Eles eram recém-cristãos e não entendiam as coisas e por isso estavam colocando preferência de uma pessoa sobre a outra, quando não existe isso debaixo de Cristo, porque Cristo é o cabeça. Essas pessoas aqui são apenas ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem. Então foi o Senhor que os chamou. Foi o Senhor que os capacitou. Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. E a prova de que isso não estava falando de que o cristão é carnal, além de toda a Bíblia falar, a gente pode vir direto para o próprio livro de Coríntios, o segundo livro de Coríntios, quando Paulo escreve a segunda carta a eles e ele endereça esse tópico de novo. Essa repreensão que ele estava dando a eles e como eles reagiram a ela. Aqui, ó. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 7-9. Agora me regozijo, ou seja, eu me alegro, não de que fosseis entristecidos, mas de que fossem entristecidos para o arrependimento, ou seja, para parar de fazer aquilo que vocês estavam fazendo. Eles pararam, significa que eles não são carnais de verdade. Eles estavam em erro involuntário, em erro por ignorância, por imaturidade, porque fossem entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque isto mesmo que segundo Deus vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu, sim que apologia, sim que indignação, sim que temor, sim que desejo veemente, sim que zelo, sim que vingança. Em todas as coisas provaste ser o quê? Inocentes nesta questão. Eles pararam de fazer aquelas coisas
Eles se arrependeram segundo a maneira de Deus, e aquilo produziu temor de Deus neles, produziu zelo a Deus na vida deles. Eles se indignaram, eles se revoltaram com o modo que eles estavam agindo, quando eles descobriram que o modo que eles estavam agindo era contra a vontade de Deus. Então aquilo era uma coisa por ignorância de uma pessoa que era imatura na fé e precisou levar esse puxão de orelha para o quê? Para se corrigir. E se ela se corrigiu, ela provou ser inocente nessa questão, porque aquilo não era proposital, não era voluntário, não era de um coração sombrio. E isso o próprio Paulo explica várias vezes. Se a gente olhar, por exemplo, Romanos 8:1, que algumas bíblias pervertidas do diabo tiraram metade do versículo fora para que você fosse levado a esse tipo de engano, a esse tipo de falta de entendimento. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Significa que a pessoa não é mais carnal, mas ela é espiritual porque ela nasceu de novo. De novo, a gente lê isso aqui no versículo 8 a 9. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Entendeu? Ou você é carnal de verdade, ou você tem Cristo. Então, se você está sendo carnal, por assim dizer, imaturo em Cristo, fazendo coisas que são contra a vontade dele, mas não por voluntariedade, sim por ignorância, é diferente de ser carnal no sentido de ser um pecador. E a partir do momento que Deus puxa a sua orelha e chama a sua atenção, através de algum vaso, através de algum homem que ele chamou e capacitou para te corrigir nesses assuntos, se você, de fato de Deus, você vai se arrepender e você vai parar de fazer aquilo que você fazia, que você aprendeu agora que era contra a vontade dele. Você vai se arrepender de verdade. Isso aqui vai causar uma tristeza a partir do momento que você descobrir que você estava errado em você, que vai produzir cuidado em você. Você vai vigiar a maneira que você anda, você vai querer se desculpar, você vai querer se redimir daquilo que você fazia, você vai se revoltar com a maneira que você estava agindo, você vai ter temor de Deus e você vai passar a obedecer a ele. Você vai ter um desejo veemente, ardente de querer agradar a Deus e um zelo por isso, de modo que o seu comportamento vai ser vingativo em relação ao comportamento anterior, ou seja, vai ser um comportamento contrário, vai ser um comportamento agora de acordo com a vontade de Deus. Você vai parar de fazer aquilo que você fez com afinco, você não quer mais saber daquilo, você se vingou daquele comportamento que você tinha anteriormente. E desse modo você se prova ser inocente nessa questão, com qualquer outra questão. Então outra coisa que muita gente tira do seu contexto, novamente, é o andar na carne. Que se a gente for tirar do contexto do versículo, ele isoladamente, você vai ser enganado por louros em pé de cordeiro. 2 Coríntios 10:3. Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Aqui a pessoa fala, então o cristão é carnal, porque ele anda na carne. Não, mas aqui está se referindo não de andar em pecado, está se referindo a andar num corpo carnal, num corpo mortal, num corpo suscetível à doença, num corpo não glorificado. Então, embora você ainda ande aqui num vaso, no seu corpo humano não glorificado, você não guerreia segundo as obras da carne. Você guerreia segundo a fé, segundo poderes espirituais que Deus te concede para destruir qualquer armadilha que o diabo põe na sua frente para fazer você cair. E aqui o que está o contexto certo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então aqui, justamente, prova que você não é mais carnal, porque você tem a arma poderosa em Deus. Do contrário, você seria ainda sujeito ao diabo, você não teria a arma poderosa em Deus, porque você não teria sido liberto do pecado. E as armas que Deus te dá, pela sua fé, vão fazer com que você destrua as imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Tudo que vem contra Deus, Deus vai te dar poder para apagar isso, para tirar isso da sua frente, para impedir isso, enfim, você entendeu o que eu estou falando. E você leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Qual a obediência de Cristo? Ser santos, porque vocês sejam perfeitos em toda a vossa maneira de viver. Então, tudo que vem contra isso, Deus vai te dar o poder para destruir, para tirar do seu caminho, para que no fim você possa vingar toda a desobediência quando a sua obediência for cumprida. Então, novamente, o cristão de verdade é uma pessoa que já crucificou a carne. Se você for ver aqui, em Gálatas 5:24, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, também andemos também no Espírito. Então, não sejais ávidos de vanglória, não tem nada a ver com a sujeira. Se você vive pelo Espírito, você vai andar segundo o Espírito. Então a palavra diz em 1 João 2,6 que aquele que diz que está nele deve andar da maneira como ele andou. É um dever, você tem que ser santo. Se você diz que é cristão, se você diz que é salvo, se você diz que tem parte com Jesus, que tem parte com Deus. Do contrário, você está em erro, você está desviado do caminho certo, que é Jesus, e para seguir o caminho certo você precisa fazer o que ele te mandou fazer. Enfim, foi esse tópico que Deus me deu para falar, para você não se prender muito a palavras isoladas ou versículos isolados, e sim analisar o contexto inteiro da palavra, porque toda a palavra de Deus diz a mesma coisa, santidade, entendeu? Jesus veio te tornar em santo, isso é te santificar, e o resto, e qualquer coisa que leve para outro caminho e que permita qualquer sujeira na sua vida é um caminho desviado. Qualquer doutrina que não ensina isso ou que omite isso também é uma doutrina desviada, é uma doutrina pervertida. E desse tipo de doutrina e de pessoas que pregam e aceitam esse tipo de coisa, Deus te ordenou se afastar. Então a gente termina com Tito 3:10-11. Ao homem que herege, depois da primeira e segunda admoestação, depois da primeira e segunda vez que você corrige essa pessoa que não quer aceitar a verdade como ela é, você rejeita essa pessoa, você tira essa pessoa da sua vida e você sai da vida dela. Sabendo que aquele que é assim, essa pessoa que não aceita a verdade, que quer perverter a verdade, que quer mudar a doutrina, que quer ensinar outra coisa, que não quer submeter a Deus, enfim, seja o que for, ela está pervertida, a mente dela está corrompida pelo diabo e ela está pecando contra Deus porque ela não aceita a verdade de Deus. Se ela não aceita a verdade de Deus, ela não vai ser salva. Por isso, ela está condenada em si mesma. Se ela não se converter, ela permanece em heresia. Se ela não se corrigir, você tem que rejeitá-la. Você deve trabalhar sua própria salvação com temor e temor e fazer aquilo que Jesus mandou. Separe-se do pecado, separe-se de quem não quer separar do pecado e de quem não quer obedecer a Deus em tudo. E aí sim você vai ser um vaso santificado, próprio e idôneo para o uso de Jesus. Do contrário, você é o vaso do diabo. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram.